Fala pessoal, tudo bem? Professor Jefferson Schiavi. Vamos continuar agora tratando do inquérito policial de maneira mais específica, só que agora sob a ótica da condução da investigação criminal a cargo do delegado de polícia, autoridade policial. Nós trataremos aqui de diversos dispositivos constitucionais e legais que atribuem a investigação criminal ao delegado de polícia. Trataremos também das principais obrigações que o delegado tem nessa fase preliminar, na fase do inquérito policial, e como nós já vimos, é um procedimento administrativo que visa aí apurar circunstância, autoria e materialidade, né? visa buscar elementos que indiquem aí esses elementos, né? Tem por essa finalidade, nossa função preservadora e preparatória. Tudo bem? Tudo isso nós já vimos. Vamos então agora aos nossos apontamentos acerca da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Nós trataremos então da disciplina legal, né? Em que dispositivos há essa permissão, essa norma, essa determinação que o delegado tem essa atribuição. As peças que inauguram o inquérito policial, nós já comentamos aí sobre algumas delas, né, na parte de notícia-crime e as formas de instauração do inquérito policial, e também quais são as providências que o delegado de polícia deve adotar. Tranquilo? Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. De início, nós temos lá na Constituição, no artigo 144, parágrafo 1º, o seguinte texto: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, o que esse dispositivo nada mais diz é o seguinte: ele preconiza aí que a Polícia Federal ela vai exercer com exclusividade a função, né, de polícia judiciária da União. E o que é isso? Né? Falou bonito, mas eu não estou entendendo. Vamos lá. A União, né, o artigo 109, prevê os crimes que são de competência da Justiça Federal, que afetam o interesse da União. E aí quem vai investigar esses crimes? A Polícia Federal. Ela vai fazer o papel de polícia judiciária. Então, a Constituição atribui esse papel de polícia judiciária da União à Polícia Federal. Por outro lado, nós temos também as polícias civis. E aí, as polícias civis, de maneira residual, vão investigar os outros crimes. Tranquilo? Esse é o dispositivo constitucional que autoriza aí a Polícia Federal a fazer essa persecução penal em relação à União, né? A Polícia Judiciária da União. Ah, professor, então quer dizer que a Polícia Federal ela não investiga crimes aí estaduais, por exemplo? Não é isso que eu disse. Não é isso que eu disse. Ela tem também uma atribuição, outras atribuições em lei, por exemplo, a Lei 10.446, quando os crimes têm uma repercussão interestadual, e por aí vai, mas não é esse o caso agora. A gente não está trabalhando com essas hipóteses, a gente está trabalhando com a hipótese constitucional, e aí a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Em paralelo, vamos então ver aqui um dispositivo constitucional que assegura as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, ressalvada a competência da União, né? Ou seja, a residual fica lá para a Polícia Civil dos Estados, deixa eu apagar aqui a tinta do slide, as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Pessoal, muita atenção aqui no exceto as militares. Eu não sei porquê, mas as bancas adoram colocar, inclusive as militares. É impressionante a quantidade de questões que tem nesse sentido. Então, as polícias judiciárias, as polícias civis dos estados, vão apurar as outras infrações penais, ressalvadas aquelas da competência da União, que é da Polícia Federal, atribuição da Polícia Federal. Mas não as militares. Não as militares. Os crimes militares vão ficar a cargo lá do órgão militar. Tudo bem? Nós já vimos isso, já trabalhamos isso também. Os inquéritos policiais são conduzidos lá pelo comandante, depois vai para a Justiça Militar e assim segue o fluxo dele.
polícia judiciária civil, né, dos estados não vai investigar crimes militares, exceto os militares, e isso está expressamente previsto na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 4º. Então nós já vimos aí as duas polícias judiciárias, a Polícia Judiciária da União, que é a Polícia Federal, e a Polícia Judiciária Civil, que é a Polícia dos Estados. Beleza. Que vocês com certeza farão parte ou de uma ou de outra, certo? E aí realizarão o sonho de vocês. E garanto que vai ser muito bom, pessoal. Voltando então, aonde mais há previsões aí acerca da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia? Olha lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Basicamente, esse dispositivo diz o seguinte, olha, a investigação criminal é conduzida pela autoridade policial no território dela. A autoridade policial, o delegado de polícia, ele tem circunscrição. Guardem isso, anotem isso. O delegado de polícia tem circunscrição. Por quê? Porque na sua prova eu vou colocar jurisdição. E aí, no caso, é o juiz, não é o delegado. O delegado tem circunscrição. Levem isso para a sua prova dessa forma que vocês não vão errar. Tudo bem? Então, também no Código de Processo Penal, há a previsão aí da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E aí, como nós já conversamos também em outras oportunidades, visando apurar a autoria, a materialidade e a circunstância. O Código de Processo Penal traz só a autoria aqui, né? Expressamente prevista, mas na 12.830, autoria, circunstância e materialidade. Chegamos nela então, Lei 12.830, a lei que disciplina a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Artigo 2º dessa lei, é uma lei curtinha, muito importante, e sempre aparece uma questãozinha dessa na prova, então vale a pena perder um tempinho com ela, coisa de 10, 15 minutos vocês matam a leitura dela, uma leitura bem feita. Artigo 2º dessa lei. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Lembra que a gente viu lá, uma das características do inquérito policial, deixa eu voltar na tela com vocês, é a oficialidade, conduzida aí por um agente público pertencente a um órgão do Estado. Olha só, essa lei 12.830, ela trouxe aqui mais elementos aí que vão robustecer a carreira do delegado de polícia, considerando ainda que ele é um cargo de natureza jurídica, apesar de certa discussão aí no âmbito dos tribunais superiores, mas na lei aqui é isso e é isso que vocês têm que levar para a prova. Tranquilo? Além disso, essa lei traz mais poderes ali ao delegado, né? Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal, seja por meio do inquérito ou outro procedimento previsto em lei. Vocês lembram de outro procedimento previsto em lei? Termo circunstanciado de ocorrência, por exemplo, né? Que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Lembra-se que infrações penais abrangem crime e contravenção. Lembram-se disso? Beleza. Voltando então, visto aí esses dois dispositivos, parágrafo 2º, nós temos aí um poder requisitório por parte da autoridade policial. O que é esse poder requisitório, professor? No curso da investigação, ele pode fazer o quê? Requisitar perícias, informações de órgãos públicos e privados, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos, por exemplo, uma filmagem, certo? Então, há essa previsão para que o delegado requisite aí alguns documentos, como, por exemplo, um prontuário médico. Apesar da resolução do Conselho Federal de Medicina trazer lá que o prontuário é sigiloso, há uma certa divergência em relação à requisição de prontuário médico, mas na maioria dos casos é atendida. Por exemplo, uma filmagem, né, um local que capturou ali um crime, a câmera capturou um crime, o delegado pode requisitar essas imagens para
colocar, né, para introduzir elas aí no bojo do inquérito policial. Então esse é o dispositivo que trata do poder requisitório do delegado de polícia. Seguindo então, vamos lá. Quais são as peças inaugurais do inquérito policial? Nós já trabalhamos isso lá na parte de notícia-crime, mas vamos retomar aqui, vamos relembrar esses conceitos, essas peças. Nós temos lá o auto de prisão em flagrante, e aí eu pergunto para vocês se lembram como é a notícia-crime? O nome que a doutrina dá para essa notícia-crime, quando o inquérito é instaurado com base no auto de prisão em flagrante, é notícia-crime coercitiva, certo? Beleza. Então, temos também requisições lá, por exemplo, por parte do Ministério Público ou do juiz, como traz expressamente o Código de Processo Penal, e os requerimentos, no caso lá, os crimes de ação penal privada, certo? Nesses casos aqui, geralmente o que o delegado faz? Ele vai baixar, esses dois casos, na requisição e no requerimento, ele vai baixar uma portaria. Apesar de que da possibilidade da requisição do requerimento já servir como uma peça inaugural, normalmente, rotineiramente, ele baixa uma portaria e instaura o inquérito policial. E nos outros casos, portaria, né? Como, por exemplo, ele toma conhecimento de um crime por meio das suas atividades rotineiras, a notícia-crime lá de cognição imediata, tranquilo? Então, basicamente, essas são as peças inaugurais do inquérito policial. Agora a gente vai tratar das diligências previstas lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. São diligências que o delegado deve realizar diante de uma infração penal. Essas diligências, todas as diligências que o delegado deve realizar estão previstas exaustivamente no artigo 6º? Não, pessoal, a gente vai ver que esse rol ele é exemplificativo, tranquilo? Mas aqui estão as principais, as que costumam aparecer na sua prova. Vamos lá então, uma por uma, e a gente vai explicando elas. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, olha aqui a palavra deverá. Deverá não é poderá, é deverá. Ele está obrigado a. Vamos às obrigações da autoridade policial. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Aqui, pessoal, eu sei que é meio utópico, né? As polícias civis, Polícia Federal, todos os órgãos policiais sofrem com a falta de efetivo. Então, de fato, é muito difícil atender esse requisito do Código de Processo Penal. É muito difícil você acontecer um crime, o delegado já se deslocar para a cena do crime. Imagine isso, por exemplo, na cidade de São Paulo, a megalópole, né? A cada crime que ocorresse, o delegado teria que sair lá da delegacia e ir até a cena do crime para preservar o local até a chegada dos peritos criminais. Então, assim, é o que está na lei, né? Mas isso não acontece na prática. Não interessa porque na prática não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova é o que está na lei. Tranquilo? Então, lembrem-se disso. O delegado, vocês lembram em filmes, né? Geralmente, esses filmes CSI, isola ali a cena do crime. Vocês vão lembrar disso, vão lembrar de mim na hora da prova. Vocês vão pensar lá, o homicídio que é mais fácil para a gente memorizar isso. Homicídio, corpo estendido no chão, acabou de ser alvejado com disparo de arma de fogo, morreu. Beleza. Isola a área do crime com aquelas fitas amarelas, né? E aí espera a chegada do delegado de polícia, ele vai preservar o local do crime até a chegada dos peritos criminais. É isso que acontece na prática? Não interessa porque não é o que vai cair na sua prova. Beleza? Lembre-se dessa cena na cabeça que vocês com certeza vão conseguir se dar bem nas perguntas. Então, ele vai lá preservar o local até que os peritos cheguem. E por que essa preservação do local é importante, pessoal? Porque no local, né, pode conter ali corpo de delito, que é ali o produto ali, algo relacionado àquela infração penal. E agora, isso é muito mais importante. Esse assunto ganhou uma importância tremenda. O pacote anticrime inseriu aí a cadeia de custódia na persecução penal. O que é a cadeia de custódia? É a coleta ali do vestígio até o descarte dele. Tem todo um trâmite. Para quê? Para que esse elemento, esse vestígio, ele seja
né, coletado de maneira segura, e isso, nos autos ali do processo, possa absolver ou condenar aquele indivíduo. Tudo isso visando a integridade daquele elemento e a confiabilidade dele. Então, é coisa de filme americano mesmo. Isola ali a área, o delegado chega, guarda essa cena. Os peritos vão analisar aquilo ali, o local de crime, vão indicar os vestígios e aí vai se proceder à coleta do vestígio. O perito lá, preferencialmente, o perito vai coletar o vestígio, colocar num saquinho, lacrar e por aí vai. A gente vai trabalhar com essa sistemática da cadeia de custódia ainda, mas a ideia desse inciso do artigo 6º é essa. Tranquilo? Então, preservar os vestígios deixados pela infração, né, o corpo de delito, a fim de não prejudicar o trabalho a ser desenvolvido pelos peritos, prestigiando a sistemática da cadeia de custódia, introduzida pelo pacote anticrime. Legal? Então, a gente já está antecipando aí novidades que trabalharemos nas próximas aulas, a cadeia de custódia. Além disso, quando os peritos liberarem ali os objetos, né, que tem relação com o fato, o delegado vai fazer o quê? Vai apreender esses objetos. Então, os peritos vão recolher, aí vão lacrar, marcar o lacre numerado, beleza. Chegou na delegacia, o delegado, junto com o escrivão, vai lavrar lá, por exemplo, o auto de prisão em flagrante ou o procedimento que seja, e vai apreender esses objetos, vai relacioná-los lá no expediente. Para quê, professor? Por exemplo, apresentá-los no júri, né? Os objetos podem ser apresentados lá no plenário do júri e depois. Ou então, contraprova, pessoal. Muito comum nas apreensões de droga. Além disso, perda em favor da união, né? Dos instrumentos ou produtos do crime. Pode ocorrer também. Então, essa é a importância de se preservar e se apreender os objetos depois de liberados aí pelos peritos criminais. Tranquilo? Além disso, o que mais que o delegado precisa fazer? É uma série de deveres aqui, tá? Deverá colher as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Aqui o código fala em prova, né? São elementos de informação ou até mesmo provas, né? No caso, por exemplo, de uma interceptação telefônica que é produzida ali na fase inicial da persecução penal, muitas vezes. E aí ele vai colher esses elementos que vão demonstrar a autoria e a materialidade da infração para revelar os reais autores. E com isso, pessoal, ele vai preservar o quê? Os direitos e garantias daquele investigado. Porque pode ser que não seja de fato, os elementos que estão apontando para uma pessoa não sejam de fato concretizadores daquela imputação, né? Pode ser que aqueles elementos ali indiquem falsamente a autoria de alguém e o delegado, colhendo mais elementos, chega à conclusão que aquele indivíduo é inocente, preservando os direitos e garantias dessa pessoa. Beleza? Pessoal, chegamos aqui ao fim desse bloco. Vamos continuar trabalhando as atribuições do delegado na investigação criminal. Um abraço e até logo. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Professor Jefferson Schiavi. Continuamos então com os deveres do delegado de polícia, da autoridade policial, deveres esses que estão previstos lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, que não é um rol fechado, né? É um rol exemplificativo dos deveres, das atribuições ali que o delegado tem que executar diante do conhecimento de uma infração penal. Continuamos então nos nossos apontamentos aí. Vamos lá para o próximo dever dele. O delegado ele tem que ouvir o ofendido, certo? Então, ele deve ouvir o ofendido. E aí pergunto para vocês, a gente já conversou sobre isso, sobre a condução coercitiva, e eu disse para vocês na ocasião, olha, o STF considerou que não é possível a condução coercitiva do investigado ou do réu para o interrogatório. E do ofendido? Será que o ofendido pode ser conduzido coercitivamente? Olha que pergunta boa e vai cair na sua prova e você vai matar no peito. Pessoal, o STF não se pronunciou acerca da condução coercitiva do ofendido. Então, se ele não disse que sim nem que não, é possível. Tranquilo? É possível, pessoal, a condução coercitiva do ofendido. Além disso, o delegado também tem que ouvir quem? O indiciado, né? O investigado ali, com observância no que for aplicável lá,
a oitiva no âmbito judicial, lá no curso da ação penal, no capítulo 3, do título 7 deste livro, do Código de Processo Penal, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura ali do termo de declarações do indiciado. Observações importantes. Nós já conversamos que a presença do advogado não é imprescindível ali no interrogatório policial. O delegado não está obrigado a intimar o advogado do investigado ou do indiciado para todos os atos que ele vai praticar no curso do inquérito policial. Agora, se o advogado estiver presente, ele pode sim ter essa prerrogativa, né, de participar ali da oitiva do seu cliente. Além disso, o indiciado ou investigado tem o direito de permanecer em silêncio pessoal. Então, ele pode ali exercer o direito constitucional dele de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Tranquilo? Então, basicamente são os mesmos direitos e garantias ali que ele tem na fase da ação penal em si. Tranquilo? Seguindo então com os deveres do delegado de polícia. Antes disso, só reforçando aqui, eu trouxe aqui o artigo 7º do Estatuto da OAB para a gente relembrar que é direito do advogado assistir os seus clientes na apuração das infrações, né, sob pena de nulidade do interrogatório ou depoimento, interrogatório judicial policial, e ainda apresentar razões e quesitos. Então, a prerrogativa do advogado e desrespeitada pode ser enquadrada aí num fato típico, num crime, tá? Ou até mesmo, crime previsto no Estatuto da OAB, ou até mesmo abuso de autoridade, dependendo do caso concreto. Beleza, então. Outro dever aí do delegado de polícia. Ouvir o indiciado, né? Que nós já conversamos. E aí, antecipei para vocês, né? Se o réu é investigado, ele pode ser conduzido coercitivamente para ser interrogado. E aí o Supremo já decidiu que não. Para o interrogatório, o réu investigado não pode ser conduzido coercitivamente. Então, essa expressão, né, para o interrogatório constante lá no artigo 260 do CPP, ela não foi recepcionada pela Constituição, lembrando que o CPP é anterior à Constituição, então por isso não foi recepcionado, certo? Vamos seguir então com os nossos apontamentos aqui. E aí, é o que eu disse para vocês, né? Deixa eu só fazer um parêntese, abrir um parêntese aqui na nossa explicação. Eu explico e trago texto de lei, trago mais ou menos mastigado ali para vocês nos slides, tudo o que eu falo. Por quê? Porque quando você for revisar, isso vai ser importante. Às vezes você lê a matéria em algum local, mas precisa de tópicos para a revisão. De uma revisão rápida, você não vai ter tempo de revisar tudo de todas as matérias antes da prova. Então esses slides vão te ajudar muito, certo? Por isso que eu trago aqui, eu explico e trago o texto legal. Então às vezes repete ali o slide, mas é por conta disso. O ofendido, se ele for intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, pode ser conduzido à presença da autoridade. O STF não analisou a condução coercitiva de outras pessoas como ofendido, como, por exemplo, a testemunha, como, por exemplo, o perito, certo, pessoal? Então, se ele não disse nem que sim, nem que não, pero que sim, pero que não, é possível. Vamos ver os dispositivos legais aqui do CPP em relação às testemunhas. Ó. Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Nós vimos isso acontecer, toda essa discussão aqui acerca da condução coercitiva ganhou força no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por conta disso se desencadeou essa discussão e aí o STF concluiu que é vedada a condução coercitiva do réu ou do investigado para o interrogatório. Até porque, pessoal, se ele tem o direito de permanecer em silêncio, o que adianta conduzir coercitivamente essa pessoa? Se ela chegar lá na frente do delegado e falar assim, olha, eu quero exercer meu direito de permanecer em silêncio. Aí você moveu toda a máquina pública, fez uma mega operação, para quê? Para deslocar todo esse pessoal, chegar lá na casa do indivíduo e falar, olha, o senhor deve ser conduzido coercitivamente para a delegacia de polícia. Aí ele chega lá e fala, olha, eu quero permanecer em silêncio.
E aí, adiantou alguma coisa? Não, né? Muito pelo contrário, às vezes acaba só ajudando ali a denegrir a imagem da pessoa, a taxar ela como criminoso e por aí vai. Eu não estou falando do caso específico do ex-presidente, eu estou dizendo de um modo geral. Até porque quem é conduzido coercitivamente nem sempre cometeu algum crime, tá? Então, vamos pensar por esse lado. Beleza? Essas foram as razões aí do Supremo Tribunal Federal. E o perito? No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução coercitiva também. Lembrando que determinar aí a privação de liberdade de alguém, né, sem justa causa, estando presente um dos elementos lá da lei de abuso de autoridade, prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, pode configurar o crime de abuso de autoridade. Então, muito cuidado nessa parte de condução coercitiva. Além disso, o delegado também pode proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acareações. Então, aqui é o seguinte: o acusado ele pode ser compelido ali a participar do reconhecimento, a participar daquele reconhecimento, né? Por quê? O que é o reconhecimento? O reconhecimento nada mais é o que você já deve ter visto essa cena. O delegado vai colocar lá várias pessoas, umas ao lado das outras, e a vítima vai apontar quem foi o criminoso. Esse é o reconhecimento. Isso não demanda um comportamento ativo do investigado. Então, ele pode ser obrigado a comparecer, sim, ao reconhecimento, para esse ato de reconhecimento, porque ele vai ficar lá parado e a vítima vai apontar: olha, foi ele, olha, não foi ele, foi aquele. E aí tem um rito previsto no Código de Processo Penal que a autoridade policial deve seguir. É uma recomendação, tá? E a gente vai ver. Atentem-se ao seguinte: muitas pessoas pensam só nesse reconhecimento que eu falei, né? Que é o reconhecimento de pessoas, mas também é possível o reconhecimento de coisas. É possível o reconhecimento de objetos. Olha, foi com esse vaso que ele deu na sua cabeça, certo? É possível o reconhecimento de objetos. Além disso, também é possível acareações. Então, vamos supor, o delegado está lá conduzindo uma investigação, um inquérito, e tem que ouvir dois indivíduos. E provavelmente aí que há indícios de que essas pessoas participaram da infração penal. Aí ele ouve um indivíduo num dia, ele fala assim: não, porque eu estava em tal local, a tal hora, e aconteceu tal fato. Beleza. Aí ele chama o indivíduo 2. O indivíduo 2 fala assim: não, eu e o indivíduo 1, a gente estava na praia, a gente estava de férias. Aí ele vai falar: ah, tá bom, vai lá colocar no termo de declarações e vai marcar uma acareação para que os dois venham juntos ali e aí confrontar esses depoimentos. Tudo bem? Então, basicamente, é isso aí, a ideia é essa. Seguindo então com nossa matéria. Como eu disse para vocês, há um procedimento, há uma recomendação lá no Código de Processo Penal que, quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento, vai ser da seguinte forma. Vamos imaginar lá aquela cena, né? A pessoa que tiver que fazer o reconhecimento vai ser convidada a descrever a pessoa que vai ser reconhecida. Então, a vítima lá vai falar assim: olha, o delegado vai perguntar para a vítima: olha, escreve mais ou menos aí como que era o indivíduo que te roubou. Ah, ele era alto, magro, pardo, tinha o cabelo raspado, tinha tatuagem e tal, beleza. Feito isso, feita essa descrição, a gente passa para o passo 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender, né, aquele suposto indivíduo que cometeu o crime, vai ser colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança, e aí se convida quem vai reconhecer, né, quem vai apontar, a identificar se é ou não aquele elemento, aquele indivíduo, né, aquele elemento que cometeu o crime. Então a gente pega lá a pessoa e fala assim: bom, nós já vimos que o ofendido vai ser ouvido lá pelo delegado. Então o delegado vai ouvir ele e fala assim: ah, tudo bem, como foi? Olha, dia tal, estava na rua tal, indivíduo magro, pardo, cabelo raspado, chegou numa moto, apontou a arma para mim, pediu para eu passar o celular, beleza.
Como que era esse indivíduo? Ah, ele tinha uma tatuagem de palhaço na perna, tal, beleza. Então a autoridade policial vai buscar outros indivíduos semelhantes, vai colocar um do lado do outro, vai marcar esse reconhecimento, a data desse reconhecimento, vai chamar o ofendido, e o ofendido vai falar, olha, é aquele, ou é aquele outro, e por aí vai. Esse procedimento, ele é muito complicado pelo seguinte motivo, pessoal. Às vezes até dá certo, mas às vezes o que acontece? A experiência como vítima de um crime é muito traumática. E aí a pessoa ela fica congelada, ela trava. Na polícia a gente fala que ela cola as placas, né? Em referência aos carros antigos aí. Ela cola as placas, ela fica cega por alguns instantes, até ela voltar em si, demora um pouco. Até ela entender o que está acontecendo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é horrível. E isso no âmbito policial, fazendo um comparativo agora com a atuação policial, são os milésimos de segundo que separam o policial vivo do policial que pode morrer reagindo a um assalto. Por quê? Porque se o policial colar, a chance de ele morrer é grande. Ele vai estar armado, o indivíduo vai ver que ele está armado, e se for policial, o indivíduo não vai perdoar, vai matar ele. Certo? Infelizmente é assim. Então, esses milésimos de segundo para você bater o olho naquela pessoa, reconhecer características é muito difícil. Então, por isso que esse procedimento aí não é muito confiável, tá? Mas ele tem previsão legal. Então, beleza, vamos voltar lá. É assim que ele é feito. Se houver razões, né, para recear que a pessoa chamada para reconhecimento, se sentir intimidada, ou então ela não querer dizer a verdade ali, em face desse reconhecimento, a autoridade policial pode fazer o quê? Colocar a pessoa que vai reconhecer o criminoso em outro local, tipo aqueles vidros, né, que só quem está por trás vê quem está na frente. É mais ou menos essa a ideia. Além disso, é um ato formal, né, que vai ser reconhecido, o reconhecimento vai ser lavrado nesse auto, pormenorizado, detalhado, vai ser subscrito pela autoridade, vai assinar, e pela pessoa que fez o reconhecimento, pela pessoa que apontou. Agora, o disposto no artigo 3, no inciso 3 desse artigo, não tem aplicação na instrução criminal em plenário de julgamento. Esse fato da pessoa, né, ficar escondida ali atrás do vidro não vai ser possível, por exemplo, no plenário do júri ou durante um julgamento, tá? Mas há outras possibilidades em relação a isso. Agora, vamos sintetizar aqui o reconhecimento. A pessoa descreveu, o delegado tem mais ou menos ali os suspeitos, ele vai marcar um dia para esse reconhecimento, vai chamar o ofendido e essas pessoas, vai colocar essas pessoas numa sala, o ofendido em outra sala, se ele tiver receio, de uma forma que só ele veja os investigados ali, e vai pedir para ele apontar. Ele apontou, vai ser lavrado um auto pormenorizado, o delegado vai assinar e quem reconheceu também vai assinar. Basicamente é isso aí. Tranquilo? Então esse é o procedimento do reconhecimento aí na fase do inquérito policial. Agora a pergunta que não quer calar. Pessoal, esse já foi um caso julgado aí pelos tribunais superiores. Será que é possível a condenação de um indivíduo com base apenas no reconhecimento por fotografia? Não sei se vocês já foram até uma delegacia, tiveram essa oportunidade de virem lá na delegacia um álbum de fotografia suspeito. E aí a pessoa relata o crime, aí o delegado pega esse álbum e fala, então aponta aqui nesse álbum quem é o indivíduo que te roubou. Aí a pessoa vai lá e pumba, aponta. Será que com base nesse reconhecimento por fotografia, o juiz pode condenar alguém? O que vocês acham? A resposta no próximo bloco. Um abraço, pessoal. Até logo. Fala, pessoal, tudo bem? Professor Jefferson Schiavi. Vamos continuar trabalhando com os deveres ali do delegado de polícia, autoridade policial. Deveres esses se encontram lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. Deveres por quê, professor? Por que você fala que são deveres? Pelo simples fato, lá no CAPT, a expressão que consta é deverá. Entretanto, nós já vimos que a condução do inquérito policial ela deve ocorrer ali de maneira discricionária pelo delegado de polícia. Então, essas diligências ali são basicamente um regramento que o delegado deve seguir. Não necessariamente esse regramento vai estar presente ali em todas as infrações penais que ele estiver apurando, mas
em regra, a maioria desses passos deve sim ser seguido pelo delegado de polícia. Tranquilo? Vamos então aos nossos apontamentos desse bloco. As providências aí que o delegado deve tomar. Na aula passada ficou pendente uma pergunta que eu fiz para vocês. Será que é possível a condenação de um indivíduo com base apenas no reconhecimento por fotografia? A gente já viu o reconhecimento, a sistemática do reconhecimento trazida pelo Código de Processo Penal. Ele traz lá o regramento de colocar aquela pessoa que vai ser reconhecida ao lado de outras semelhantes, para que a vítima ou a testemunha aponte qual é, de fato, a pessoa que cometeu o crime. Esse regramento a gente já conversou sobre ele. Mas na delegacia também a gente conversou, eu falei para vocês que há álbuns de pessoas, fotos de pessoas ali que já passaram pela polícia e, eventualmente, diante da notícia de um crime, o delegado, o escrivão, o investigador mostra esse álbum para a pessoa, né? E aí, supondo que essa pessoa apontou, olha, foi esse indivíduo aqui, né? Qual é o nome dele? Ah, João. Foi esse mesmo, eu reconheço ele, tal, beleza. Esse reconhecimento vai para o bojo do inquérito, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz aceita a denúncia, transcorre o processo penal e esse indivíduo é condenado com base apenas, unicamente, no reconhecimento por fotografia. Será que essa condenação é válida? Foi essa a pergunta que eu deixei para vocês. Vejam, como já dito, esse tipo de prova é muito frágil. Nós já tratamos disso, eu já contei algumas situações para vocês, que eu mesmo já vivenciei, a pessoa apontar uma pessoa, né, acusar alguém e de fato não ser aquela pessoa que cometeu o crime. Né? No momento ali daquele choque da vítima, ela não consegue gravar as características de maneira correta do agressor e aí acaba se confundindo. Se isso vai para frente, imagina o problema que dá. Então, o STJ tem uma recente decisão dizendo que não é possível a condenação com base apenas e unicamente no reconhecimento por fotografia, aquele álbum lá da polícia. Inclusive, nesse julgamento, nessa ocasião, o ministro ainda alertou o seguinte, olha, aquela sistemática que existe lá no Código de Processo Penal, o reconhecimento de pessoas, objetos, né, ela deve ser observada com parcimônia, deve ser seguida ritualisticamente, não ser apenas uma mera recomendação, como vinham entendendo os tribunais, certo? Então, é muito frágil esse tipo de prova, esse elemento de informação ou esse elemento de prova lá na ação penal. Tranquilo? Então, respondida a nossa pergunta aí, não é possível a condenação com base apenas no reconhecimento por simples exibição de fotografia. Eu trouxe esse precedente para vocês de outubro de 2020, muito recente mesmo, né? Continuando com as providências. Logo que ele tiver conhecimento da prática da infração penal, quem? O delegado de polícia deverá determinar que, se for o caso, proceda ao exame de corpo de delito, quaisquer outras perícias. O objetivo é o quê, né, pessoal? Comprovar a materialidade e a autoria do delito. Vocês se lembram que a diligência que o delegado de polícia não pode se negar a requerer, né, é o exame de corpo de delito. Nos crimes que deixam vestígios, o delegado está obrigado a requerer o exame de corpo de delito. E onde consta isso? Artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto, não podemos supri-lo a confissão do acusado. Aí, observação importante, as bancas adoram isso aqui, mas adoram de um jeito. O que vocês irão fazer aí de resolução de questões que vai aparecer isso, aí a banca coloca assim, que quando a infração deixar vestígios, o exame corpo de delito vai ser dispensável, seja ele direto ou indireto, e aí que vai poder, a confissão vai poder suprir a falta do exame de corpo de delito. Não vai, pessoal, é só a prova testemunhal que pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Então, marquem de caneta vermelha, porque isso já caiu, continua caindo e vai cair. Tranquilo? Além disso, prioridade, né, na realização do corpo de delito quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher e contra a criança, adolescente ou pessoa com deficiência, as pessoas mais vulneráveis. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, o que é crime não transeunte?
Caramba, professor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Pois é, vamos voltar, vamos fazer um link aí com direito penal. Crime não transeunte. Aí você fala assim, nossa, não transeunte é o que não transita, né? Pessoal, é o seguinte, crime não transeunte é o que deixa vestígios. Então, às vezes a gente pensa assim, não transeunte não deixa vestígios, né? Mas é o contrário. Não transeunte é um crime que deixa vestígios e situação na qual o exame de corpo de delito é obrigatório. Beleza? Então, trouxe aqui para vocês a definição. Por exemplo, um furto qualificado mediante escalada, arrombamento, tranquilo? A necessidade ali da perícia e por aí vai. Além disso, qual outro dever lá, esculpido no artigo 6º do Código de Processo Penal, a cargo do delegado de polícia? Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, a gente já viu que inclui também a fotografia, se possível fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes. O objetivo aqui, pessoal, nada mais é do que, se a gente já viu, deixa eu voltar aqui, a gente já viu que o civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nas condições que a Lei 2037 lá traz. Documento que não possibilita o reconhecimento dele, às vezes consta no banco de dados da polícia a utilização de 2 nomes, indícios de falsificação, necessidade da investigação mediante requerimento lá para o juiz, e por aí vai. Então são várias as hipóteses, nós já tratamos delas. Se você não lembra, dá uma paradinha e corre lá para relembrar, beleza? O objetivo aqui, pessoal, nada mais é do que indicar, apontar, né, o indivíduo que está sendo ali preso, ou então o indiciado, certo? Então, é indicar essa pessoa aqui, tá? Estou escrevendo aqui com a caneta, então fica meio letra de pré-primário, né? Então, o objetivo é indicar a pessoa correta que está sendo flagranteada, então que está sendo indiciada por parte do órgão oficial do Estado, através do delegado de polícia. Essa identificação é aquela famosa, o famoso toca-piano, né? Coletar digitais, coletar as fotos e beleza, certo? Então tá bom. Visto isso, vamos para a próxima diligência. Outro ponto aqui importante é o seguinte: o delegado ele tem que, no momento que ele está fazendo ali o flagrante, ou então vai indiciar ali a pessoa, existe um formulário, por exemplo, na Polícia Federal, é o BVP, né, que é o Boletim de Vida Pregressa. Ele vai averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social, condição econômica, atitude, estado de ânimo antes e depois do crime, e durante ele qualquer outros elementos que contribuírem para a apreciação e temperamento do seu caráter. Para que serve isso, professor? Pessoal, basicamente é o seguinte, deixa eu vir aqui na tela com vocês. Esse dever aqui, esculpido no artigo 6º, ao delegado de polícia, vai servir para que lá no curso da ação penal, no momento do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, o juiz, possa apontar causas de aumento de pena, de diminuição. Tudo isso vai ser levado em conta na hora de atribuir uma pena, na hora que o juiz aferir as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, na dosimetria da pena, ali na primeira fase da dosimetria da pena. Então, esses fatos aqui colhidos no inquérito policial vão servir para isso também, né? Além de servir para outros órgãos de oficiais de estatística e tudo mais, beleza? Então, basicamente é para isso que serve. Esse é o objetivo que a gente já conversou. Outra diligência também, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado, né, pela pessoa presa. Esse ponto aqui é muito importante, por quê? Porque a lei da primeira infância promoveu algumas alterações em algumas leis. E aí, nós tivemos também alterações no Código de Processo Penal, a possibilidade de prisão domiciliar para pessoas com filhos, tá? Então, se vocês não lembram disso, ou ainda não viram, a gente vai ver, mas se já viram, não lembram, uma paradinha, corre lá no Código de Processo Penal, artigo 318, e beleza, que vocês vão lembrar. Por quê? Porque o delegado relatando lá que essas pessoas têm filhos, na audiência de custódia, o juiz já pode conceder alguma medida, que não seja uma medida privativa de liberdade, né? Ele pode conceder
uma liberdade provisória, impor uma outra medida que não seja a restrição da liberdade do indivíduo, uma medida cautelar diversa da prisão, aquelas que constam lá no artigo 319 do CPP, tudo isso com base nessas informações. Então, por isso que é importante. É muito triste, pessoal, quando a gente prende pessoas transportando droga no carro, aí vem o pai, a mãe e a criança. Geralmente eles atravessam estados aí pelo Brasil transportando droga e trazem o filho. É muito triste, por quê? Porque às vezes essa família nem tem parentes, os parentes estão em outros estados, não tem condição de vir buscar essas crianças, os dois acabam indo para a prisão e a criança entrega ali ao conselho tutelar, né? Então, é uma situação muito chata. E tudo isso é informado ali no auto de prisão em flagrante ou no indiciamento, por aí vai. Beleza? Então é para isso que serve também. Artigo 7º do Código de Processo Penal. Vamos ler esse artigo aqui, juntos. E aí eu vou demonstrar a importância dele para vocês. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública. Isso aqui nada mais é do que a reconstituição do crime. Existem reconstituições aí muito complexas. Não sei se vocês lembram do caso da família Nardoni, precisou de perito, maquete. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, a parte de perícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo desenvolve um trabalho brilhante nessa parte de reconstituição. Eles estão com equipamentos de última geração que eles conseguem mapear o local, filmar ali todo o local, o entorno do local onde ocorreu o crime e depois procedem à reconstituição de maneira ali, digital, utilizando diversas ferramentas, uma ferramenta muito legal. Então, a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição, é muito importante na persecução penal. Beleza? Tanto para confrontar informações falsas, como para atribuir a parcela de culpa a cada um que teve. Agora, fica uma pergunta, né? Será que o investigado é obrigado a participar da reprodução simulada, da reconstituição? O que vocês acham? E aí? A gente já viu, né, que o investigado ele não é obrigado a adotar comportamentos ativos que possam incriminá-lo, não é isso? Mas essa pergunta fica aí, pessoal. A resposta, né, fica para o próximo bloco. A gente vai voltar com isso. Lembrando do princípio, né, do brocado em latim lá do nemo tenetur sed tegere, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, que o indivíduo tem a prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. E agora, e a prerrogativa, né, o dever de participar da reconstituição? Será que ele tem esse dever ou não? No próximo bloco a gente responde. Um abraço. Fala, pessoal. Voltando então, e deixamos aí no último bloco uma pergunta no ar, né? Relacionada aí aos deveres do delegado de polícia na investigação, no bojo ali, no transcurso do inquérito policial. Será que o indivíduo é obrigado a participar da reconstituição, da reprodução simulada dos fatos? Pessoal, ele não está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Ele pode ser até levado ao local, mas ele não é obrigado a participar de fato dessa reprodução, dessa reconstituição. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês isso de maneira detalhada. O investigado não está obrigado a participar dela, pois ninguém pode ser compelido, né, obrigado a produzir provas contra si mesmo, segundo a posição do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, aí está a resposta. E agora a gente segue tratando dessas providências que a autoridade policial deve tomar, além desse rol do artigo 6º, que é exemplificativo, como eu já disse para vocês, outras diligências podem ser adotadas pelo delegado de polícia, e aqui nós estamos tratando das principais delas, né? As que estão ali no Código de Processo Penal. Outra que nós iremos conversar é o artigo 14, a gente já tratou dele também lá na notícia crime, não sei se vocês lembram, tratamos lá na característica discricionária do inquérito policial. E o que é isso? Outra providência que o delegado
deva tomar é quando o ofendido ou representante requer alguma diligência, que vai ser realizada ou não, a critério aí do delegado de polícia. Por exemplo, ele requer exame de... O ofendido ou representante legal vai lá e faz o requerimento para que o delegado determine o exame de corpo de delito. Então, aí é uma outra providência que o delegado está obrigado a adotar, beleza? Porque ele não vai ter discricionariedade ou não em fazer corpo de delito. Além disso, nós vamos tratar agora do artigo 13 do Código de Processo Penal. Esse artigo ele teve uma recente alteração, a redação dele ficou confusa, mas para a prova que vocês precisam levar é a redação, a letra seca da lei, é o que está lá nesse artigo. Então vamos tentar esmiuçar ele de maneira bem tranquila e aí vocês vão entender a problemática. Vamos lá então, vamos começar. O artigo 13 diz o seguinte: incumbirá ainda, olha lá, ainda, né? Então quer dizer que aqueles deveres lá do artigo 6º não se exaurem por ali. O delegado deve fornecer à autoridade judiciária, juiz, as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Nós já vimos que o juiz responsável pelas garantias dos investigados, por garantir a legalidade ali na fase do inquérito policial, é o juiz das garantias que até o momento encontra-se suspenso, né? Então seria ele aí o responsável por garantir todos os direitos constitucionais no transcurso do inquérito policial. Então, por enquanto está suspenso, mas fiquem com isso aí. Além disso, o delegado está obrigado a realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, né? E se porventura ele se recusar, ele vai ter que motivar isso para que não faça. Cumprir mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Muitas vezes nós somos demandados lá, estamos lá na delegacia, e aí chega lá um mandado de prisão, o delegado recebe isso, ele vai com a sua equipe ou ele designa uma equipe para cumprir esse mandado de prisão. Então, uma das funções do delegado de polícia é cumprir o mandado de prisão. Capturado o indivíduo, é conduzido à delegacia, o delegado vai ouvi-lo ali, vai dar o cumprimento no mandado de prisão e vai notificar o juiz imediatamente acerca desse cumprimento. Beleza? Além disso, o delegado também tem o dever, quando necessário, né, quando entender pertinente, de representar acerca da prisão preventiva. Então, no curso de uma investigação, até mesmo antes de uma investigação instaurada, desde que estejam presentes os elementos lá do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, o delegado pode representar pela prisão preventiva de um indivíduo. É uma outra atribuição do delegado de polícia. Tranquilo? Voltando lá aos nossos apontamentos. Agora o negócio começa a ficar embolado por conta da redação desse dispositivo, mas vamos por partes. Nos crimes previstos no 148, 149, 149A, 158, 159 do Código Penal e no 239 do ECA, o membro do MP ou delegado poderá requisitar de quaisquer os órgãos do poder público ou empresas de iniciativa privada. Guardem essa redação aqui da lei seca. Dados e informações cadastrais das vítimas, da vítima ou dos suspeitos. Ah, professor, mas que crimes são esses? Calma, que a gente vai chegar lá. Mas aqui basicamente é o que? O poder de requisição do delegado de polícia diante desses crimes. Temos aqui crimes do ECA, temos crimes do Código Penal, sequestro, extorsão, por aí vai. E aí o delegado vai poder, ou o membro do MP, né, vai poder requisitar dados cadastrais, seja de uma empresa privada, uma empresa de cartão de crédito, por exemplo, ou de um órgão público, informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. E como que vai ser feito isso? Então, esse acesso, né, imediato ali pelo delegado, o delegado ou órgão, membro do órgão do Ministério Público. Nos casos, olha lá os crimes. Não precisa nem anotar que eu já trouxe para vocês. Ó. 148, sequestro e cárcere privado. 149, redução à condição análoga de escravo. Tráfico de pessoas, 149A.
extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, 58, e extorsão mediante sequestro lá, 159. E o artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é promover ou auxiliar a saída, né, de criança ou adolescente para o exterior, sem observar as formalidades legais, ou então com a intenção, né, de obter lucro. Esse é o 239. Então, nesses crimes aqui, o delegado pode requisitar os dados cadastrais dos suspeitos ou das vítimas, tanto o delegado quanto o membro do Ministério Público, para órgãos públicos ou empresas privadas. Dados cadastrais. O que são dados cadastrais, né? Será que dados cadastrais é acesso às contas bancárias, a movimentação bancária do indivíduo? Não, né, pessoal? Claro que não. Ainda é um negócio ali prematuro, às vezes. Então, dados cadastrais são esses aqui, ó. Qualificação pessoal, o nome, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, RG, número do CPF. Além disso, filiação, onde consta o nome do pai e da mãe, o endereço do indivíduo, né, local de residência do trabalho. Tudo isso pode ser requisitado pelo delegado de polícia ou membro do Ministério Público no que tange a investigação a esses crimes que estão lá previstos. Beleza? E para que eles vão fazer isso, professor? Olha só, por vários motivos. Eles podem precisar desses dados para confrontar ali informações e verificar se de fato aquele indivíduo cometeu aquela infração, para representar acerca de uma prisão temporária, por exemplo, aquela decretada lá no curso do inquérito pelo juiz, atendendo ao pedido da autoridade policial. Então, para um monte de coisa pode servir, certo? A filiação, pessoal, é muito importante. A gente não dá muito, quem não é da área policial não costuma dar muita bola, né, para isso, não se liga nessas coisas, mas já aprendemos pessoas com nomes homônimos, né, nomes semelhantes, iguais. E aí, como que você vai diferenciar se você não tem o nome da mãe e do pai? É difícil, né? Então, isso dá um problemão. Por isso que a filiação é tão importante em algumas investigações, tá? Além disso, essa requisição, aí começam os prazos, né? 24 horas ela deve ser atendida, certo? Pelos órgãos públicos ou empresas privadas. E lá nessa requisição vai ter o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial ou do procedimento investigatório criminal, né, conduzido lá pelo Ministério Público, PIC, e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Beleza? Esses são os requisitos formais para que a empresa ou órgão público atenda lá o pedido das autoridades. Agora, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Em se tratando de crime relacionado ao tráfico de pessoas, um membro do MP ou o delegado poderão requisitar, mediante autorização judicial, olha só, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Tá, o que quer dizer isso, professor? É o seguinte, os crimes relacionados ao tráfico de pessoas, sejam eles lá, os que estão lá no Código Penal, né, ou outros ali no ECA, dependendo da situação, o delegado vai poder, e o membro do Ministério Público vão poder requisitar a localização do indivíduo, seja da vítima, seja do suspeito. Mediante autorização judicial, ele pode solicitar a localização. Beleza. Aí, vamos seguir lá, vamos seguir na redação do artigo 13 e eu vou explicar o problema. Para os efeitos desse artigo, né, ele explica, né, que o sinal significa o posicionamento da estação rádio base cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Eu vou fazer um parêntese aqui para explicar para vocês isso aqui. Como que funciona a comunicação celulares? As empresas disponibilizam torres, né, as antenas, e essas antenas, quando você liga para alguém, o seu telefone se conecta à antena mais próxima que está disponível, essa antena se comunica com a central da operadora e aí a sua ligação vai circulando nesse caminho e é completada. Então, com base nessa antena, nessa estação rádio base, que é a ERB, a operadora deveria informar a localização da vítima ou do suspeito. Através do quê? Do número de telefone dele, certo?
Então, basicamente é assim que funciona, tá? Isso não tem muita influência agora no que eu vou explicar. Então, com autorização judicial, o delegado e o membro do MP pode pedir a localização da vítima e do suspeito, de maneira imediata, né, como diz lá o artigo. Será que é assim? Vamos ver. Aí continua, né, o texto da lei. E aí vem o problema. Olha só. Não havendo manifestação do juiz no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitar as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima suspeita do delito em curso, e aí comuniquem imediatamente ao juiz. Aqui está dizendo basicamente o seguinte, pessoal. Para que o delegado e o membro do Ministério Público obtenham a localização da vítima ou suspeita nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, eles precisam de autorização judicial. Tá, aí o delegado foi lá, pediu autorização judicial, passou 12 horas, e se trata de tráfico de pessoas, pode ser que essa pessoa seja transportada para fora do território nacional, olha a gravidade. A intenção do legislador foi essa, mas ficou um negócio meio confuso. Então ele precisa ter agilidade para identificar onde está a vítima, ou o suspeito para poder ir lá resgatar a vítima. Passou 12 horas, ele liga lá na operadora, né, faz o contato com o operador, o delegado ou o promotor e fala, ó, o juiz não atendeu aqui em 12 horas, eu estou requisitando diretamente a vocês que vocês me informem imediatamente aonde está a vítima e o suspeito, ou o suspeito. Aí a operadora tem que atender, né, e aí vai ser feita a comunicação imediata do juiz que foi fornecido a localização da vítima ou do suspeito, porque o prazo de 12 horas passou e ele não respondeu, então a lei diz que a empresa tem que comunicar. A teoria é assim. Aí como que é a prática? Não interessa porque não vai cair na sua prova, beleza? Então guardem isso que eu falei para vocês. A teoria é assim, memorizem essa história na cabeça de vocês, porque se for cair, vai cair assim. Isso é uma reserva de jurisdição temporária que a doutrina chama, tá? O professor Henrique Hoffman escreveu um artigo bem legal sobre isso e denominou aí esse trâmite todo, né, de reserva de jurisdição temporária, porque se o juiz não responder naquele tempo, aí o delegado ou o membro do MP pode pedir diretamente à operadora. Beleza? Nessa hipótese, né, o sinal lá, a localização não vai permitir o acesso à comunicação, né, seja SMS, seja voz, porque isso depende de autorização judicial, então é somente a localização. Além disso, essa localização ela não vai poder ser fornecida pelo prazo, não pode exceder, né, a 30 dias, renovável por uma vez por igual período. Então pode ser até 30 dias com uma renovação por igual período. E para os períodos superiores ao que trata o inciso 2, né, 30 dias, será necessária a apresentação de ordem judicial. Aí você fala assim, nossa, mas 30 dias, o juiz não respondeu em 12, depois a operadora não vai poder fornecer prazo mais de 30, e para mais de 30 tem que ter autorização judicial. Olha só que rolo que é isso. Mas, para a prova, guardem dessa forma. Então, vamos lá. Tráfico de pessoas, deixa eu voltar na tela aqui com vocês. Tráfico de pessoas, o delegado requisita para a operadora a localização da vítima ou do suspeito. Não achou? Passaram-se 12 horas, ele vai entrar em contato diretamente com a operadora, vai informar lá os dados do inquérito, da unidade, né, vai enviar um ofício, né, com tudo isso, pedindo a localização imediata da vítima ou do suspeito. A operadora tem que fornecer, certo? Imediatamente. Beleza. E aí, isso daí não pode ultrapassar 30 dias. Se for ultrapassar 30 dias, tem que ter autorização judicial. Letra da lei é assim, certo? Então é isso que você vai levar para a prova. Beleza? É meio estranho, mas é assim. Né? Porque ele fala lá no CAPT, mediante autorização judicial, e depois fala, não, se não responder em 12 horas, o juiz aí, o promotor e o delegado pode pedir direto para o operador. Então ficou um negócio meio truncado, né? Por isso que deu essa confusão. Outra coisa importante, se cai na sua prova assim, no Código de Processo Penal não há nenhum prazo para a instauração de inquérito policial. Será que há prazo para a instauração de inquérito policial? No Código de Processo Penal,
há prazo para instaurar o inquérito policial. Pessoal, há um prazo para instaurar o inquérito policial, acreditam? E esse prazo diz respeito a justamente o tráfico de pessoas. No caso desse artigo, né, tratando do tráfico de pessoas, o inquérito deve ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado no registro da respectiva ocorrência, certo? Então, há esse prazo aí no Código de Processo Penal, beleza? O único prazo para a instauração do inquérito policial nesses casos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos seguir com nossos estudos. Um abraço.